Vamos dar início a mais uma doutrinária. Como sempre, agradecer ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos bondosos, nosso anjo guardião, para que possamos, através da mensagem da noite, buscar esse consolo, esse conforto, essa iluminação espiritual que tanto estamos buscando para sairmos dessas situações ainda do mundo terreno, que a preocupação é muito grande. Mas que possamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade e que nesta noite possamos nos envolver neste manto de luz e de paz, iluminando a nossa palestrante, a todos nós, e que possamos aproveitar estes ensinamentos para a nossa evolução moral, espiritual, material. Que a tua bênção, Jesus, ilumine, proteja, fortaleça a todos nós. Ilumine os nossos irmãos que ainda passam pela situação da tempestade no Rio Grande do Sul, por aqueles locais onde se encontram pontos de guerra, que esses irmãos possam dar as mãos e assim, por fim, numa situação tão agonizante como esta. Mas que a tua misericórdia, Senhor, esteja com todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Com você assim no seja. item 31, nos domínios da fala. Muito bem. Então vamos lá. Então a gente ficou aí com esse livro, né, durante quase o ano inteiro, né, Sob Aberto? É um bom livro. É muito profundo. É um dos livros que eu mais gosto, de Chico Xavier, né? Porque sempre nas nossas preces a gente pede a Deus paciência, resignação, força, né? E nos últimos anos eu tenho pedido a Ele coragem para ter paciência, coragem para ter força. Porque quando a gente tem coragem, as coisas parecem que ficam, não é que mais fáceis, parece que a gente começa a se blindar, a criar instrumentos, né? Novas formas da gente pensar o que é paciência, né? Principalmente esses dons que não vendem no mercado, nem na quitanda. Então, é um dos livros que eu bem gosto, é esse de Chico. E depois que eu fiz um pequeno curso com Haroldo Dutra, né? Ele fez uma série de lives sobre esse. Eu tenho um estudo muito profundo sobre esse livro. Então, eu me apaixonei mais ainda, porque eu já gostava. Mas vamos lá. Antes da gente começar, né, tem uma música de Djavan. Quem me conhece sabe que eu canto de vez em quando. Eu gosto muito de música. Sempre eu levo lá música para as minhas doutrinárias, as minhas palestras. Então tem uma música que tem um trechinho que eu acho muito pertinente. Chama Um Amor Puro. Né? Djavan, para mim, é um dos mais completos artistas do nosso país, porque além de músico, ele é poeta. Né? Então ele diz assim, ó, o que é dentro do meu coração, eu tenho guardado para te dar. E todas as horas do que o tempo tem para me conceder são tuas até morrer. E a sua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que nem quem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Então, nesse trecho, ele diz que o que há dentro do coração dele, ele tem guardado para dar. E ele diz que a sua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Hoje, a gente vai refletir um pouco sobre os domínios da fala. Um atributo que só o ser humano tem. Então, tudo que eu falo, a maioria de todas as coisas que eu falo, elas saem do meu coração. Elas estão guardadas dentro de mim para dar a alguém, como o Djavan nos traz nessa música. E o melhor é que a gente não sabe a história das pessoas que passam pela nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquelas mais próximas. Histórias
de vidas passadas e até as atuais, porque a gente não tá presente, por exemplo, com os nossos filhos o tempo todo. A gente não sabe das dores dele. A gente sabe do que a gente presencia, do que eles nos contam, né? Mas a gente tem que dizer só o que for bom. Então, o que eu tenho guardado dentro de mim que for bom, para pessoas que eu não sei a história, os caminhos que percorrem, suas dores, né? É o que o Mestre Jesus fez durante toda a sua trajetória. Se a gente parar para fazer uma análise bem pequena, rápida, Jesus, a gente não sabe muito da sua infância, mas Maria deixava explícito, né, na forma como ela falava de Jesus, que ele era um bom filho. Então, consequentemente, deve ter sido uma criança, né, tranquila. Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele transmitia tudo de bom que estava nele, sem saber suas histórias, sem saber suas dores, embora soubesse-as, né? Quando ele fala com Maria Madalena, quando ele fala com os discípulos, que muitas vezes duvidavam, né, de que ele era o mestre, ou duvidava dos seus poderes divinos, ele falava com muito carinho, com muito amor. Então, hoje, Emmanuel, né, através desse livro, Coragem, nos traz, vamos dizer assim, a dominação da fala, né, o império do falar, né, o domínio desse falar. E a fala é um dos primeiros atributos que a gente tem. É uma das coisas que a gente quer mais ouvir dos nossos filhos na eternidade, que fale mamãe, que fale papai. Mas o que é que nós estamos falando para nós inicialmente, né? O que é que a gente tem transmitido para nós e para o outro? Se, como diz Djavan, está dentro do nosso coração, está guardado para a gente dar a alguém. Então é nesse caminho aí que a gente vai hoje conversar um pouco. Deixa eu transmitir aqui. Opa. Vamos lá. Compartilhar com vocês. Chegou aí? Sim. Acho que sim, né? Então, pronto. Deixa eu só iniciar. Então, como eu falei, né? É nos domínios da fala, um atributo meramente humano. O cachorro pode falar, né, latir, o gato, mas nós temos na nossa fala o poder de transmitir algo, de edificar as pessoas, de nos revelar, né? Então a fala para nós é de grande valia, de grande importância. Então é a lição 31 desse livro Coragem. Quem não tem, né, compre. Quem tem PDF, eu também tenho. Pede o seu Adalberto aí. É um bom livro, são lições curtas. Se a gente fizer como um livro de cabeceira, que lê um por dia, né? Muito bom. Então, lá em Provérbios, né? Eu trouxe aí só um trechozinho. 2:6. Diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, da nossa fala, devem, né, devem ter o atributo de trazer o conhecimento, de trazer o discernimento. E poder, através dela, vamos dizer assim, trazer o que é. Então, só para a gente começar a refletir. Então, com as nossas palavras, né, com as nossas entonações, com a nossa fala, a gente pode detectar alguns aspectos do ser humano. Óbvio que as pessoas usam máscaras, mas quando a gente convive com o ser humano, mesmo as pessoas usando tais máscaras para se proteger, né, para se blindar do outro, a gente consegue muitas vezes tirar a essência dela. Então a gente consegue saber quando a pessoa tem uma fala afável, quando a pessoa traz na sua fala uma serenidade, né? Quando a pessoa traz em sua fala a sociabilidade, quando ela traz a tranquilidade, quando ela traz a vivacidade. A gente consegue, através da fala, descobrir quando a pessoa tem medo, está com medo, quando a pessoa está agressiva, com raiva. Então, através da sua fala, das suas pronúncias,
do seu vocabulário, a gente consegue detectar, né, aspectos importantes desses seres humanos que passam pela vida da gente, o que está bem perto de nós. Né? Então, vamos ver o texto que Emmanuel nos traz, assim, bem rico. E o que eu gosto de Emmanuel é que ele é direto, né? Eu acho Emmanuel muito mais direto que André. André nos leva, às vezes, assim, Emmanuel ele já não quer deixar dúvida. É a minha forma de pensar, né? Então, ele fala assim no texto. Não somente falar, mas verificar, sobretudo, o que damos com as nossas palavras. Será que alguém aqui já pensou que quando a gente fala, a gente dá algo a alguém? Né? Então, Emmanuel vem já afirmando, não somente falar. A gente não fala só. A gente dá alguma coisa a alguém. E dar está muito ligado a ser caridoso. Então, quando eu não falo, será que eu tiro de alguém o ato da caridade que eu faço com ele? Será que quando eu fico em silêncio, eu deixo de ser caridoso? Só para a gente ponderar. Às vezes, a gente chega nos centros espíritas e tem lá, o silêncio é uma prece. Nesse momento, o silêncio é uma prece. Mas quando eu deixo de dar atenção a alguém, de dar um conselho, de dar palavras de carinho, será que eu não estou também tirando a caridade desse ato que só existem entre humanos, né? E aí Emmanuel continua. Automaticamente, transferimos estados de alma para aqueles que nos ouvem, toda vez que damos formas às emoções e pensamentos com recursos verbais. Olha que profundo, né? Transferimos estados de alma para aquele que nos ouve. Óbvio que as pessoas, né, ainda mais nesse século tão turbulento que estamos vivendo, usam a oralidade para ludibriar, né? Aqueles lobos em pele de cordeiro. Muitas vezes a alma não está ali, está em segundas intenções. Mas não vamos focar nesse grupo de pessoas. Vamos focar naquelas pessoas que nos amam e que nós amamos. Transfere os estados de alma. Quais são os estados de alma que a gente tem tido, tem vivenciado, tem notado em nós nos últimos meses? Nesses últimos, a gente chegou no meio do ano, né, já. Quais são os estados da nossa alma? Porque Emmanuel afirma aqui que a minha fala transfere estados da minha alma. Lembra no slide anterior que eu falei que eu posso ser afável, vocês podem sentir a minha afabilidade, a minha serenidade, o meu medo, a minha raiva. Tudo isso é estado de alma. Né? Então, por vezes, a gente não percebe ou não tem essa noção de que não é só o ato de falar. Eu não falo só. Eu transfiro para aquele ouvinte o que está dentro do meu coração, como diz Djavan, que foi aquele trecho de música que eu trouxe. Então é muito importante a gente atentar para isso. No ato de falar, né, no domínio da fala, eu posso transferir o estado de alma para quem ouve. Né? E aí Emmanuel continua. Terás pronunciados formosos vocábulos, selecionados frases a capricho. No entanto, se não as tiveres recamado de bondade e entendimento, é possível que tenha escolhido apenas indiferença ou distância dos companheiros que compartilham a experiência. Eu sou professora de língua portuguesa, né? E eu já fiz pós, mestrado, doutorado, tudo na área de língua portuguesa. Óbvio que eu, em algum momento, devo falar uma palavra ou outra errada, né, gente? Eu sou humana. Mas eu atento muito para o que eu falo. Por conta até do currículo e da profissão que eu exerço.
Então, eu posso fazer frases bem rebuscadas, caprichosas, lindas, maravilhosas. Eu escrevo, faço poemas, né? Escrevo, às vezes, alguns trechos de melodia, tá tudo guardado, não foi para essa vida ainda publicizar isso. Eu escrevo para mim. Mas, se eu não tiver dentro daquelas minhas frases bonitas que eu falo para as pessoas, bondade, se eu não tiver um pouco, né, do germe, do divino, realmente eu posso não valer de nada, né, tudo que eu falo de muito bonito. É aquela velha máxima, por fora uma bela viola e por dentro um pão bolorento. Então, o que está fora tem que estar recheado dessa bondade e desse entendimento que me eleva. Me eleva a minha essência de espírito imortal. Não adianta eu falar aqui milhões de palavras muito bonitas se eu não trouxer para dentro desse contexto, para as minhas ações, para o meu sentimento, o que é essência em mim, que é espiritual. Ser espírito, ser filha de Deus. E Emmanuel nos instala isso. Se não tivesses recamado, né? Colocado ali, ó, sedimentado, bondade, entendimento, né? Não vai demorar muito para que as pessoas se afastem de mim, né? E eu sinto esse vazio, mesmo sendo preenchida de muito entendimento. Né? E aí Emmanuel continua. Ainda mesmo hajam sido as suas expressões das mais corretas e das mais nobres, gramaticalmente considerando, se nelas colocastes quaisquer vibração de pessimismo ou azedume, ironia ou sinceridade, elas terão sido semelhantes a recipientes de ouro que derramassem vinagre ou veneno, ferindo ou amargurando corações ao redor de ti. Então, pensem agora um vaso de ouro que deve ter, né, grande valia, grande valor. Mas dentro dele, todos nós colocássemos uma canequinha e, nossa, dentro desse vaso deve ter coisas maravilhosas. E saísse um vinagre, assim, extremamente ácido, né? Avinagrado de verdade. Qual seria o nosso sentimento, né? Nossa, horrível. Então, assim são as nossas falas. Se elas, cada sílaba, cada vírgula, cada 2 pontos, corretamente, né, colocado no lugar, mas nessa vibração de fala, nesse meu falar, o que sai de dentro de mim vem com esse azedume do vinagre, vem com ironia, com sinceridade. Quantas vezes o mestre, né, nos alerta para isso? Uma das parábolas que sempre a gente toca, né, no movimento espírita é do cisco, né, e da trave. A gente sempre vê o defeito no outro. Na nossa família, a gente sempre acha que o problema está no outro. Às vezes no nosso trabalho, o problema é o nosso chefe, nunca somos nós. Então, quando a gente reveste o nosso linguajar com essas mazelas humanas, que é o egoísmo, que é a avareza, que é o pessimismo, a gente pode explanar o que a gente tiver de mais bonito. Mas lá no fundo, o que vai prevalecer é o azedume que vem dela, que vem de mim, a ironia, a perversidade e a maldade. E aí Emmanuel continua. Isso ocorre porque, instintivamente, a nossa palavra está carregada de nosso próprio espírito. Ou melhor, insuflamos os próprios sentimentos em todos aqueles que nos prestem atenção. Então, não tem como eu falar de amor se lá dentro de mim não tiver o cerne do amor. Não tem como eu falar de ódio se eu amo demais. Eu posso tentar,
posso trazer definições, mas na hora eu não vou conseguir ir no cerne do ódio, porque eu não transmito no meu espírito ódio. Eu posso saber exemplificar várias atitudes, vários contextos, mas se eu não vibro nessa sintonia, vai ser muito difícil alguém sentir isso na minha fala. Por quê? Porque a gente insufla os sentimentos que tem dentro da gente, ao redor, né, da gente. E aí Emmanuel diz, à vista disso, analisemos-nos em tudo que dissermos. Se a gente começar a analisar a nossa fala, né, Santo Agostinho nos pede isso. No final de cada dia, a gente analisa se a gente ficou devendo alguém, se a gente insuflou alguém, se a gente machucou alguém, se a gente fez todo o bem que estava ao nosso alcance. Se a gente começar a analisar isso todo dia, a gente às vezes até se assusta. Não porque a gente é muito ruim, mas porque às vezes a gente faz um bem tão grande, mas a gente acha tão pequeno que não fez muita coisa, que não está no caminho daquele homem de bem, né, descrito no Evangelho. Ou então o contrário, a gente acha que a gente é perfeito, ó, que nada, já aprendi tudo, já li toda a literatura espírita, toda a filosofia, a psicologia, mas quando chega no frigir dos ovos, como fala o pessoal, a gente é egoísta, mesquinho, né? Pequeno. Então, essa análise, ela é muito salutar, porque nos leva a dois caminhos. Ou a gente está no caminho certo, precisando ainda parar algumas arestas, ou a gente está totalmente no caminho contrário do que o Cristo sempre pregou nas suas belas palavras. Então, o nosso modelo e guia não é que a gente vai ser igual a Jesus, igualzinho, nenhuma xerox falsificada, mas aquilo que eu tenho como farol, né? Como chave mestra que abre todos os meus sentimentos. Então, eu tenho Jesus, eu acho que todo mundo deveria ter uma definição desse modelo e guia pessoal. Eu tenho Jesus como meu modelo e guia, como uma chave mestra. É a chave de Jesus no seu molde que vai abrir o amor pela minha mãe, pelos meus filhos, no meu trabalho, no meu campo social. E muitas vezes eu quero colocar a minha chave, a minha, do egoísmo, da chatice, da pessoa que está sempre certa. Mas aí quando eu pego a chave mestra, que é o Cristo, eu digo, opa, é essa aqui. Só que essa chave mestra tem que estar comigo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E muitas vezes eu quero abrir a porta, pendurar a chave mestra e abrir as outras portas com a minha chave. E aí eu paro de analisar as coisas que eu falo e que eu digo, tendo como Jesus o meu modelo. E aí, Emmanuel, ele vai se direcionando aí para a conclusão. Ele fala assim, ó, conversa é doação de nós mesmos. Quantas vezes a gente conversa usando toda a literatura espírita, todo o Pentateuco e outras tantas obras subsidiárias, e esquece de nos doar. Né? Esquece de dizer que aquilo ali, embora seja algo que não foi eu que criei, foi algo da doutrina, tendo a doutrina como pano de fundo, mas não é ouvir a doada. Né? Uma vez eu estava em Santo Amaro, no centro espírita, um dirigente, seu Edson, disse assim, façamos que a gente consiga agir muito mais com ação do que com palavras, porque o espírito às vezes age com palavras. Então ele cita que no Evangelho, no capítulo X, diz isso, fala isso, e demonstra nas palavras. E na hora de doar, de saber quem é aquela pessoa que está falando, é como se fosse um corpo vazio só proferindo belos versículos. Então, conversa é doação de nós mesmos. Seu Adalberto, eu não conheço pessoalmente assim. A gente se viu 2 vezes, eu acho, né, seu Adalberto?
Seu Adalberto pode ser assim, chamado aquele, minha avó falava, o cão chupando manga. Mas seu Adalberto, quando ele fala, ele tem uma doação dele mesmo. Ele é tranquilo, ele é calmo, ele é sereno. Pode estar passando a turbulência como for. Ele conta o caos, depois fala assim, né, minha filha? Mas tudo nas mãos de Deus. Então ele sabe que não está nas mãos dele, né? Então muitas vezes a gente fala com uma pessoa e ela tem aquele jeito louco de ser. Eu sou elétrica. As pessoas falam, Elvira parece que tem uma Duracell. Então essa eletricidade está na minha fala, né? Talvez seja minha experiência de sala de aula, né? Que o professor tem que ser, ó, multitarefa, né? Talvez seja isso, não sei. Talvez seja de outras vidas. Mas quando eu falo, vocês sabem algo de mim. Mesmo sem me conhecer pessoalmente. Alberto, eu vi pouquíssimas vezes na farmácia, mas sempre quando eu chego lá, paz, contrito, calmo, né? Não tá tomando os remedinhos, ele tá só vendendo, né? Alberto não tá tomando os controlados. Então, quando ele fala comigo, ele faz uma doação dele. Então, por mais que eu esteja errada, porque eu os conheço pouco, mas a fala, não é porque eles são da doutrina, não. Porque somos todos, né, espíritas. É porque o falar doa muito do outro. E Emmanuel continua. Opiniões que exteriorizemos são pinceladas para a configuração de nosso retrato moral. Olha como é importante isso. Opiniões que a gente fala é como se fosse alguém escrevendo, olha, alguém fazendo o nosso retrato, autorretrato moral. Então, muitas vezes, a gente se esquece disso. Ou na maioria das vezes. E aí ele continua. Mais que isso, o verbo é criador. Como eu falei, né? Professor de língua portuguesa, eu sempre digo aos meus alunos, verbo é ação. Então, verbo é criação, gente. Olha só que precisou Emmanuel vir trazer isso para eu devagar, né? Verbo é criação. A fala é criação. Cada frase é semente viva. Plantamos o bem ou o mal, a saúde ou a enfermidade, o otimismo ou o desalento, a vida ou a morte naquele que nos escutam. Conforme as ideias edificantes ou destrutivas que lhes imponhamos pelos mecanismos da influenciação, ainda mesmo indiretamente. Então, o que a gente fala para as nossas crianças? Tem grandes pessoas aqui, a maioria, mais ou menos da minha época. Os nossos pais, os nossos avós não sabiam falar eu te amo. Mas eles cuidavam da gente, demonstravam de outra forma, né? Num agrado, numa comida. Veste essa casaca, menino, vai vestir a roupa, calça o pé, que eu era da roça. Mas, mesmo sem eles falarem eu te amo, eles sentavam com a gente e davam o quê? Conselhos. Ó, minha filha, quando Dona Maria passar, se ela estiver segurando a sacola, vá pegar. Eu dou as sacolas pesadas. Ó, se seu Adalberto entrar no ônibus, dê o lugar, que ele é mais velho. Olha, Letícia tá doente. Se você vê que bateu alguma coisa na casa dela, ó, vá lá, lixeiro. O que é que a minha avó plantava na minha cabeça, meus avós, meus tios? Sementes vivas. De bem, do mal, de servir, não servir, da saúde ou da doença. E aí a gente está agora nos pais da nova geração. Dos avós da nova geração, que sou eu. O que é que a gente está falando para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas crianças? Que ideias edificantes ou destrutivas? Ontem eu recebi um artigo na Universidade de... esqueci o nome. São Carlos. As crianças de 6 anos estão extremamente agressivas na escola. 6 anos. A pró diz, senta. Não sento, não. Eles não fazem mais birra. Eles estão agressivos. Eu estava lendo esse artigo porque eu estou escrevendo uma palestra
para os jovens, que diz assim, ó, verde de raiva. Eu vou trazer assim, Hulk, umas coisinhas assim, né? As nossas crianças de 6 anos estão verdes de raiva. Será por quê? Por que será, gente? O que a gente tem dito a ele? Conversa é doação de nós mesmos. Será que Emmanuel deu um tapa na cara da gente? Eu mesmo quase caio, viu, quando eu estava estudando essa lição. E olha que o seu Adalberto me deu em cima da hora, viu? Eu, ó, correndo. O que a gente tem feito, dito para os nossos filhos, que aos 6 anos eles têm explosões a ponto de esmurrar um coleguinha para sair o globo ocular do outro de 6? O que a gente tem plantado? Só para a gente discutir no final da minha fala. E aí, Emmanuel continua. Balsamizarás as feridas do que se encontrem caído nas trilhas do mundo. Entretanto, que será de nossos irmãos horizontalizados na angústia, se não lhes instilarmos no coração a fé necessária para que se levantem na condição de filhos de Deus, tão dignos e tão necessitados da bênção de Deus quanto nós. Estudemos a nossa palavra, entendendo-lhe a importância à vida. Então, esse bálsamo para as feridas dos que estão caídos aos nossos lados, né? Os nossos irmãos que estão tão, vamos dizer assim, tão sofridos, tão, com a fé tão abalada, muitas vezes sem fé alguma. Nos últimos 10 anos, as pessoas têm se tornado desigrejados e ateus. Não sou eu que estou falando. É uma pesquisa. Nos últimos 10 anos, as pessoas estão se desigrejando e se tornando ateus. Então, pensem se nós, né, que ainda temos essa visão, que temos essa visão, né, de vida, pós-vida, a nossa responsabilidade. A importância dessa nossa fala para seres que contagiam outro. Então, se eu não creio em Deus e eu tenho 20 pessoas que vão ouvir a minha fala, nada, eu arrasto 10%. 2. Já pensou? A importância do domínio dessa minha fala? E aí, Emmanuel conclui. Diálogo é o agente que nos expõe o mundo íntimo. Agente de ação, gente, né? O verbo é o espelho que nos reflete a personalidade real para julgamento dos outros. Falarás e aparecerás. Então, diálogo nos expõe de forma ativa o mundo íntimo. Quando eu falo ativamente, né? Quer dizer, com ação, diz o que eu tenho dentro de mim. Reflete para os outros o meu mundo íntimo. E aí, qual é a importância da gente se achar, ou se achar não, da gente ter a certeza que somos espíritos imortais, que somos filhos de Deus? Qual é essa importância para na hora que a gente expor o que a gente fala? Não precisa ser assim como eu estou falando. Numa conversação com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com sua companheira, com seu companheiro, com a sua mãe. O que eu sou? O que eu me delimito? O que eu digo assim, eu sou isso. É muito importante na hora de eu falar, porque quando eu falo eu apareço. Mas não é essa aparência. É aquela aparência espiritual, emocional. Né? Então, o exemplo
arrasta muito mais do que as palavras. E o exemplo é o quê? Uma exteriorização do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. Então, quando o meu exemplo vem à tona, eu já falei muitas coisas. Então, quando eu falo, eu apareço. Meus filhos dizem assim para mim: olhe, acho melhor vocês ouvirem, viu? Que a manhã tá falando, parece que quando ela fala, ela já sabe. E às vezes eles brincavam: rapaz, praga de mãe pega. Hoje eles já mudaram. A minha mãe, ela tem essa experiência, ela já passou por isso. Então a gente escuta. Mas não é que eu quero que eles façam o que eu acho que é certo. Eu gosto muito de dar a minha experiência, eu gosto de falar sobre mim. Né? Há uns tempos atrás, umas semanas atrás, a minha coordenadora, a gente estava correndo atrás dos alunos que não querem fazer o Enem. E é nos últimos dias para inscrição do Enem. Ela falou assim: Elvira, eu queria que você falasse. Ela sempre vai, né, para as doutrinárias comigo, ela também é espírita. Porque quando você fala do coração. E aí a gente foi visitar várias escolas. Num dia só a gente foi em Coração de Maria, Conceição, Bonfim da Feira, um monte de lugar. E aí no fim, né, da semana, a gente estava com bem baixinho o número de alunos que tinham se inscrito no Enem. E aí uma escola que tinha inscrito nenhum, no final escreveu 40. E aí eu disse assim: tem um dedo da minha fala ali. Porque eu dei a minha... eu falei da minha infância na Pedra, do estudo, do que ele me proporcionou. Então, com certeza, eu arrastei alguns alunos. Mas realmente eu falei de coração. Porque a gente sabe como aluno hoje não gosta de estudar, né? Como eles querem tudo no fácil. A gente sabe hoje como a droga vai cooptando os novos, né, os jovens. Então, quando a gente fala, o nosso espírito aparece. É isso que Emmanuel está falando aqui. A nossa essência aparece. E aí, eu queria perguntar a vocês algumas coisinhas, só duas. Né? Só duas. Quando eu falo, falarás e aparecerás. Então, vamos dizer assim, é um reflexo a minha fala, né? Tá aí um espelho. Que tipo de palavras vocês estão oferecendo às pessoas? O que tem o que tem assim de mais forte na fala de vocês? O que vocês falam? Tudo bem que tem a doutrina, eu sei que a gente já faz uma seleção, né, melhor de falas. A gente vai falar mais de amor, de paciência, de resignação. Mas quando vocês falam, porque cada grupo é diferente quando vocês falam no grupo do trabalho, é diferente quando falam no grupo do centro espírita, é diferente quando falam no grupo da família. Mas que tipo de palavras vocês estão oferecendo? Palavras de amor, de encanto, de paciência, de desamor, de descrédito? Que presente em forma de palavras eu ofereço diariamente àquelas pessoas que convivem com a gente? Por que eu trago isso? Eu, né, trabalho na área da família. E hoje eu faço um curso de psicologia. E eu trabalho no atendimento fraterno. E pasmem, porque eu também pasmo. Muitas vezes eu atendo pessoas que são filhos de pessoas que frequentam o centro espírita. E eles dizem assim: minha mãe nem tem tempo de dizer que me ama. Minha mãe nem tem tempo para me escutar. Eu ouvi, né, numa conversa fraterna, a jovem de 18 anos dizendo assim: a minha mãe, ela não sabe o dia que eu perdi a virgindade, ela não sabe onde eu ando, ela não sabe se eu minto quando eu digo que eu vou para a escola, ela não sabe se eu falo a verdade no dia que eu digo que eu vou para casa da minha avó. Porque minha mãe, ela vai para o centro espírita terça e quinta, mas ela não tem tempo para mim.
ela nem me olha nos olhos. Eu fiquei parando, né, para pensar. O que a gente tem oferecido para as pessoas que convivem conosco? E aí, para a gente abrir aí para o diálogo, a fala de cada um aqui vem carregado de um magnetismo dos seus próprios sentimentos. Kardec nos fala lá no início que o magnetismo e o espiritismo são ciências que se completam. Quando eu falo magnetismo da palavra mesmo, o magnetismo mesmo, esse magnetismo que a gente não consegue ver, mas que está no passe, está no olhar, né? Esse magnetismo que atrai ou que repele. Então, a fala de cada um de nós tem esse magnetismo. E esse magnetismo que é carregado dos nossos mais sublimes ou inferiores sentimentos. Então, eu quero ouvir vocês. Né? Acho que Emmanuel é tão direto que nem precisava que eu falasse tudo isso que eu falei. Mas eu quero ouvir vocês. Quais são as palavras que vocês oferecem às pessoas? E quais são as palavras que vocês têm presenteado essas pessoas que convivem com vocês entre quatro paredes, que mora acompanhado, que mora só aqueles mais próximos, um filho que vai lhe visitar, uma mãe que você vai visitar. Quero ouvir vocês. Gratidão aí pela oportunidade mais uma vez. Vamos lá. Vamos, Elvira. Elvira, essa palavra em relação ao texto, muito boa. Quando eu tenho que falar com você, a minha fala, em relação à família, vigiais e orais. Por que vigiais e orais? É porque você tem que educar, além da educação, você tem que prestar atenção no comportamento dos filhos, né? Quando ele vai para a escola, com os amigos dele, o que é que ele faz, entendeu? Para a gente ter uma boa educação. No mundo que a gente está andando hoje, porque você está vendo um mundo assim, por mais que você estude e por mais que você seja religioso, as famílias. As famílias, elas não estão assim, completando com o pai ou a mãe, né? Uma menina de 11 anos engravida. Será que ela vai criar aquele filho bem? Né? Engravida de um, pega outro, e aí vai. Tem um padrasto, o padrasto é malestroso, aí já fica de olho se a menina está crescidinha, e aí vai um desencadeamento da família brasileira e do mundo, né? E a outra fala que você falou aí, da criancinha de 6 anos, como eu também citei esse exemplo, é devida também à família, né? Porque eu mesmo tenho um caso na família que é um casal, tem um filho, mas quando o pai sai para trabalhar, porque ele trabalha fora, o filho fica agressivo, chega no colégio batendo nos coleguinhas, né? Quando o pai sai para trabalhar, porque fica muito tempo fora, 1 mês, 2 meses, que ele trabalha viajando. Então, é assim um preparo que às vezes o pai não dá, né? E aí, quando ele sente a falta do pai, ele quer agredir os colegas, quer transmitir aquela frustração de agressão, né? Então, é isso que também está acontecendo em toda a nossa sociedade, né? É a falta de família, em primeiro lugar, né? E depois o preparo das próprias famílias, que não está preparando os seus filhos, né? Para ser pessoas de bem, né? Pessoas justas, bom. E é isso que eu tenho a falar sobre, e também sobre o futuro, né? Eu gosto de falar sempre no futuro. Porque quando eu trabalhei numa empresa, aí você botava aqueles logotipos assim nas paredes. Daqui a 5 anos você está como? Será que você está aqui? Será que você foi promovido? Entendeu? É uma coisa de incentivo para a gente tentar crescer.
Então, você não está vendo nenhuma motivação assim, nem colégio, nem nada. Os pais, geralmente, são os pais que também não foi bem criado. Se ele não foi bem criado, ele não vai criar os filhos. Então, o que é que está acontecendo é isso aí na nossa sociedade. É o que eu tenho para falar aí. Gratidão, Fidelis. É isso mesmo, né? Tem hora que eu pergunto, será que a gente desaprendeu a falar? Né? E aí, Letícia? Olha, Elvira, eu acho que a nossa fala para com o outro vai depender de cada uma pessoa, né? Mas, para mim, você vai passar carinho, amor, respeito, confiança. Para mim, é o necessário, é o essencial para que nós possamos buscar com que aquela pessoa tenha uma mudança. Porque, assim, eu também sou professora. É porque eu não falo muito assim, né? Mas eu agora eu estou com problema de leite, estou trabalhando com crianças de 6, 7 anos. Mas é uma dificuldade enorme. Porque, na verdade, as pessoas pensam, a maioria pensa que o professor, ele é para educar a criança. Mas o professor, ele é para dar continuidade à educação que a criança traz de casa. Só que nós recebemos crianças de todas as formas, crianças revoltadas, crianças, filhos de pais viciados, que não dão muita importância para aquela criança e que fazem questão que a criança saiba tudo aquilo que eles praticam. E aí, o que é que nós vamos fazer com essa criança? É dar carinho, mostrar confiança, mostrar para essa criança, apesar da pouca idade, que elas podem ser mais do que aquilo que elas imaginam. E assim vai depender da sua clientela. Isso é a minha visão. Porque talvez o que eu diga a Adalberto, eu posso não dizer a você. Vai depender do momento, de como eu vou te encontrar. Eu também sou mãe, sou avó. Mas eu tenho tentado fazer a minha parte. Eu não vou dizer assim que eu vou mudar o mundo, porque nós não temos essa competência. Primeiro nós temos que mudar nós mesmos, para que depois nós possamos dar exemplos que o outro, ele sinta que é necessário aquela mudança. Eu costumo dizer, eu fui criada sem meus pais. Eu fiquei órfã com 12 anos de idade. Mas eu fui forçada a aprender, viver e conviver. Porque senão eu não estaria onde eu estou hoje. É o necessário. Né? Então, assim, se nós formos esperar só que o outro, só mudar o outro e não buscar observar se nós realmente mudamos, fica difícil. E eu creio, como eu falei desde o início, que cada fala nossa depende da clientela que nós vamos nos comunicar. Tem muitas pessoas carentes de amor, tem muitas pessoas carentes da presença de alguém, tem pessoas necessitadas de serem ouvidas, e assim uma série de coisas, né? Mas para mim o amor, o respeito é o essencial. E confiança. Porque quando nós falamos, foi colocado 2 vezes a respeito de crianças de 6 anos, mas se elas não pegarem assim, uma confiança em nós, elas vão mudar. Porque elas vão querer sempre seguir o exemplo de casa. Aquele exemplo que elas trazem, porque a criança tem um exemplo já assim de mundo, aquela vivência, todo aquele percurso, e aí você não vai mudar essa criança, nem esse adolescente, ou mesmo adulto de uma hora para outra, não. Você vai ter um trabalho constante. Né? Porque, assim, eu e minha pequena visão e conhecimento,
Às vezes, se você me disser uma palavra que eu não conheço, por melhor ou bonita que ela seja, eu não vou conseguir fazer com que ela vá surtir efeito. Justamente por isso que eu falei da clientela. Né? Nós temos essa necessidade. E na vida, a nossa vida é uma constante mudança e uma constante busca para que nós possamos ser exemplo e que possamos fazer algo na vida de alguém. E eu tenho certeza que isso eu tenho buscado ser. Na vida da minha filha, do meu neto. Meu neto tem 3 anos, é da Alberto com ela. Meu neto, eu converso com ele como se ele não tivesse só essa idade que ele tem. Se tiver uma coisa acessada igual, isso é feio, não faça isso. Eu tenho que mostrar a ele, não posso achar bonitinho, oh, mas é lindo, porque você tem 3 anos. Mas nós temos que ter o jeitinho de chegar e falar para que nós não sejamos também demais. Ao invés de pensar que está ajudando, e aí nós vamos acabar ferindo. E que para isso não aconteça, é preciso muito cuidado. Isso é o que eu vejo. Mas eu aprendo muito no que você vê, no que Fidelis falou, e com outras pessoas que irão se colocar, ou que eu convivo com outras pessoas. Eu tenho que dizer isso, é que não é só isso. Se nós formos falar em relação a essas coisas, nós temos muito a dizer. Né? Eu não sei se satisfez dentro da tua pergunta, mas se não for, eu vou aprender amanhã. Essa conversa aqui, né, essas doutrinárias, é para a gente fazer essa reflexão. O que é a doutrina? Dentro disso aí tem mexido comigo. O que é que eu tenho feito certo? Olha, isso aqui não tá bom aí. Isso aqui ainda dá para apertar um pouco, né? Isso. Eu não sei se você conhece o livro, né? Vocês conhecem? Acho que sim. O Pequeno Príncipe. Né? Já vi. É um livro lindo que eu amo, né? Eu li, eu era pequenininha, então tem o Príncipe e a Raposa, e chega um momento que ele diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tanto que cativa de bom, quanto que cativa de ruim. E muitas vezes a gente não entende, né, o teor. Vou dar um exemplo chamando esse livro. Hitler. Hitler, ele cativava nas pessoas ódio. E ele é responsável por todo o ódio e por toda a matança que esse ódio que ele cativou, que ele proferia em palavras, ele é responsável. Então, quando ele matava judeus, ou quando as pessoas matavam porque Hitler incentivava, automaticamente ele não matava, mas ele era responsável por conta daquilo tudo que ele insuflava nas pessoas. Martin Luther King, né? Ele só falava de amor. E ele dizia que a gente tinha que ser liberto. Liberdade, liberdade. Então, essa palavra que ele proferia para as pessoas em seus discursos, insuflavam nas pessoas sentimentos de liberdade. Muitas vezes não era ele que libertava, mas todo aquele sentimento, toda aquela sinergia, tudo aquilo que ele cativava nas pessoas, deixava ele responsável por cada ato de liberdade que outras tantas pessoas faziam. Né? Mahatma Gandhi não criou guerra nenhuma, nunca jogou uma bomba em lugar nenhum, mas todo o amor que ele proferia nas palavras fez com que o mundo, lá na sua civilização, no seu habitat, na sua comunidade onde ele vivia, travasse guerras de amor, sem empunhar nenhum tipo de arma. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa no outro. Cativa amor, cativa ódio, cativa justiça, injustiça. Sou responsável. E é isso, né, que você, em muitas palavras, disse, que você faz. Então, tudo que a gente fala e faz, a gente tem uma responsabilidade quando esse outro faz e reflete na gente. Gratidão. Acho que foi Dirce aí, eu fui seu Adalberto, não sei quem foi primeiro. Quem abrir primeiro fala. E aí, Dirce, corre! Boa noite, gente. Então, eu virei hoje, quando eu vi que a palestrante era tu, falar tu, eu gosto de falar tu.
Prefiro tudo que você. Eu falei, hoje a gente vai aprender. E Eu também. aí, e realmente, como você disse que você escreve poema, eu também os escrevo, mas guardo-os para mim, por enquanto, mas a minha intenção é pôr num livro, sim. Mas eu nunca pensei assim, eu sei que existe, porque a gente que tem assim a alma meia poeta, né, a gente sabe assim o dom, assim, o poder das palavras, né? E eu fiquei pensando, né, hoje assim, a gente, o círculo de família que a gente tem, lógico, que é mais perto, né? Aí eu estava pensando assim, que nem os meus netos, né, quando ele tem problema, a primeira coisa que eles ligam para a avó para escutar a palavra da avó, o que a avó vai falar, né? Então eu fiquei pensando, né, o poder das palavras e outra coisa que eu fiquei pensando, quando a gente for desligar a TV e for dormir, a gente pensar quantas palavras eu falei hoje e quais foram, e quais foi as que ajudaram e aqui, porque tem palavras que derrotam também, né? Até outro dia eu estava, semana passada, que foi aqui em São Paulo, foi a semana de quermesse, né? Eu tenho filhos, neto e bisneto, viu, gente? E aí meu bisnetinho, ele foi na criança, ele ganhou um monte de massinha, né? Aí ele fica assim, ele fala assim, Bisa, faz o peixe boi, eu faço. Faz a cobra, eu faço. Aí ele falou, Bisa, tá errado. Ele tem 3 aninhos, gente. Aí eu falei, tá bom, então faz você e eu não vou brincar mais. E além de tudo, eu tô de mal. Mas esse menino caiu num choro. Depois eu falei, não, meu amor, é brincadeira. Vem, vamos brincar. Só que, como você falou, ele, na hora, ele brincou, passou aquele momento, mas essas palavras que eu falei, não quero mais e estou de mal, pode ter gravado na cabecinha dele, né? E ele levar isso para a vida. Qualquer situação, ele fala, não quero mais, estou de mal, porque a gente sabe que palavras, tem algumas, né, que a gente esquece, o vento leva, mas tem aquelas que a gente guarda até hoje, né? Palavras tanto de amor como de desamor também, né? E é isso. Parabéns, Elvira, você deu, como sempre, você atingiu com palavras os nossos corações. E é isso. Pronto, é isso aí. Então, cada vez mais estamos aprendendo, buscando essa força, porque a gente Gratidão, minha compara. flor. Gratidão aí por trazer sua experiência para nós. Muito bom. E aí a gente compara o mundo com uma balança. E para alcançar o fiel da balança, é preciso que todos busquem esse ponto de equilíbrio. E estamos observando que cada um está procurando um ponto que nunca vai regular a balança. E aí fica complexo para a gente entender esse posicionamento do ser humano no mundo. Então, é um trabalho constante e enquanto o ser humano não conseguir o ponto de equilíbrio, ele vai continuar dando murro em ponta de faca, como diziam os mais antigos. Porque cada um quer resolver a sua situação, esquecendo de lançar essas palavras de amor tão ensinadas pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos fazendo ouvidos surdos, nunca consegue firmar esses ensinamentos, porque no momento em que a gente tenta seguir esses ensinamentos, as coisas parecem que pioram e a gente diz, não vou aí não, vou mudar meu sentido. Mas, na realidade, tudo que a gente busca e que dá trabalho, a gente pode observar o próprio Jesus. Por onde ele passou, ele só levou amor e recebeu muitas pedradas. Mas essas pedradas ele nunca tocaram nele. Ele só via o lado do amor, o lado do equilíbrio. Então, são esses ensinamentos que a gente vai buscando, principalmente a doutrina. A doutrina tem tentado fazer com que a gente encontre esse ponto de equilíbrio, mas ainda faz parte do nosso
campo evolutivo e a gente vai atrás das coisas mais fáceis. As coisas mais fáceis estão no mundo passageiro. E aquelas que colocamos como dificuldade são exatamente a que vai nos dar essa força. Porque o próprio Jesus diz que quando a gente acha essa facilidade, a nossa recompensa fica aqui na terra. Do outro lado, só vai ter dificuldades. Então, enquanto não adquirirmos esse equilíbrio, a situação não está fácil para nenhum de nós. O que mais? Queria dar uma palavrinha. Agradecer a Elvira, porque as palavras dela sempre são maravilhosas, né? Faz a gente pensar. Em vez de a gente fazer para ela, ela que faz para a gente, né? Interessante. Elvira, eu penso assim que Deus é tão bom com a gente, porque a todo momento Ele nos dá a oportunidade para a gente despertar as coisas boas dentro da gente, né? Até as palavras. E até a espiritualidade a gente vê, né? Dizendo assim, acorda tu que dormes, né? As pessoas que aparecem no dia a dia, na vida da gente, estimulando sempre esse lado bom, e parece que a gente não acordou ainda para a nossa singularidade, né? E a gente tem medo de assumir esse papel de amar, de ter medo de amar, tem medo de ajudar, tem medo, né? E fica se escondendo. E essas palavras foi muito bom, porque me lembrei o que você falou, porque me lembrei de Jesus, quando ele falou assim, que a gente fala, a boca fala o que o coração, né, tem. Então a gente vê, às vezes, o quanto às vezes a gente é pobre, né? Porque a gente não assume essa condição. É como a Adalberto falou. A gente pensa que o pouco que a gente faz não vai servir de nada, é o maior engano que a gente, né? Que a gente tem sobre nós mesmos. Quer dizer, a pequena ação que a gente fizer, seja ela com a intenção do bem, vai ser útil. Né? Mas a gente se esconde, né? A gente acha, né? E talvez a família esteja sendo, nesse momento, bombardeada, né? Pelas ideologias, né, de hoje, pela falta da esperança que está morrendo, né? O materialismo, olha quantas coisas estão destruindo aquilo de bom que foi plantado em certa época, né? De ética, de moral, e agora a gente parece que passa por uma turbulência onde os valores eles estão sendo desafiados. Diz os espíritos que é o período de transição, né? E aí a gente tem que buscar esse grande desafio em nós mesmos, né? E a palavra, você me fez refletir muito, porque como é que a gente pode dar algo que a gente não tem ainda às vezes, né? Então a gente tem que buscar ver o que a gente... E a palavra em si é um pedaço da gente, você fez a gente ver isso aí, né? Emmanuel também, que quando a gente fala, é um pedaço de mim que eu tiro e materializo, né? Fantástico isso. Para mim foi uma aula muito boa. E vamos ver se daqui para frente a gente vai colocar esse pedacinho, né? Que é o dom de falar, com mais sentimento. Porque nós somos muito racionais. A gente ainda não quer mostrar para as pessoas que nós podemos amar, né? Acho que talvez é isso que está faltando a gente demonstrar mais amor e pela fala, não só pela fala, mas pelos gestos. Obrigado pelos estudos, viu? Pelas palavras. Muito grato. Você falou tão bem explicado assim que a gente não... As dúvidas, né? Não tem dúvidas, né? É importante falar, o diálogo é importante. Eu tenho muita dificuldade em falar também, assim, né? Teve períodos da minha vida que foi muito difícil, muito introspectivo, muito... Mas eu creio que tudo é desafiador. A gente precisa sair dessa postura de comodidade e aprender a falar.
e ter coragem de falar às vezes, né, como Jesus, né? Jesus é um grande mestre. Jesus não tinha medo de falar, né, e não tinha medo de amar. E as palavras dele eram só sabedoria. Talvez o medo da gente seja esse. Talvez a gente não confie naquilo que a gente já tem de bom e tem medo de expressar até nas palavras, né? Mas grato pelo estudo de hoje. Boa noite para todos. Vira, eu acho que o ser humano, a melhor coisa que ele deixa para o outro, para a família, para os filhos, é os bons exemplos. Se na família não ter os bons exemplos, a família não vai sair, ninguém vai sair bem naquela família, porque não tem o exemplo, não tem o exemplo da mãe, não tem o exemplo do pai. Você vê toda a família que o pai não é exemplo e a mãe não é exemplo, é uma família deslacerada, né? Uma família é isso que eu sempre observo. A maior coisa que o ser humano tem que deixar é os exemplos, entendeu? Exemplo de bom, de justo, né? Fazendo sempre o bem, ajudando a todos, sem olhar quem, né? Se seja Jeová, Adventista, do Candomblé, de qualquer coisa. Eu acho que a ajuda é o principal. E ele dá bons exemplos, tanto à família como aos colegas, né? Os amigos, a repartição que ele trabalha, os grupos. Sempre tem que dar bons exemplos. Aí sim, aí você vai se tornar uma sociedade digna, né? Uma sociedade correta. Mas se a gente sempre está dando exemplos ruins, e muitos acham que aquilo que você faz, mesmo sendo ruim, é o bom, aí é por isso que nossa sociedade está perdida, né? A gente estamos em uma sociedade falida, principalmente de educação. É isso que eu observo, né? Nas pessoas. Não vamos dizer assim, falidas, né? Vocês me escutam bem? Porque às vezes falha aqui. Não falida, não. Vamos dizer que a gente está numa turbulência. Turbulência. Né? Letícia falou que ela não pode mudar o mundo. Alberto vem dizendo que realmente a gente pode mudar o mundo. Agora, porque a nossa concepção de mundo é muito grande, né? A gente tem, vamos pensar no nosso país, que eu não quero mudar o país inteiro. A gente tem um país enorme. Um mundo pequenininho. E aí, quando a gente vai pensar no mundo pequenininho, a gente não vai ter essa fala aí de Fidelis, como se a gente já fosse desesperançoso. Né? Então, para a gente ir findando, porque o senhor Adalberto ele vai me futucar já já, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então, sim, a gente precisa aprender a falar. E como é que a gente aprende a falar? Mas eu já sei falar. A gente precisa aprender a pensar. A gente precisa aprender a desejar, a sentir. E a doutrina nos dá várias ferramentas para isso. A oração, as leituras, as palestras, os bate-papos. Então, como disse Emmanuel, falas, né? A gente fala e a gente se expõe, a gente se dá. Então, que a gente comece a aprender. Orando e vigiando, sim, mas ressignificando. Kardec disse, né, que a gente sabe que é o tripé, ciência, filosofia e religião, que se o Espiritismo falasse algo e a ciência contestasse, a gente seguisse a ciência. Então, a gente é uma doutrina que a gente segue o contexto histórico da civilização. Por quê? Porque nós somos seres imortais. Nós viemos. A gente nem sabe se a gente falava em algum momento, se a gente amava o tanto que a gente ama hoje. Então, o que Kardec quis dizer a gente? Assim, ó, vocês estão aqui agora. Tem as máximas imutáveis. Deus é imutável. Jesus é imutável. Essas são imutáveis. O mundo espiritual é imutável. Mas o contexto histórico é agora. Então, se o Espiritismo disser alguma coisa e a ciência provar outra, siga a ciência. Então, por que a gente vai continuar achando que pau é pau e pedra é pedra?
Por que a gente não vai falar de amor para os nossos filhos? Do amor de Deus? Porque na escola não pode, porque a minha religião é diferente da do pai. Falemos do amor universal, daquilo que não muda. Ressignifiquemos as nossas palavras. Não dá mais para a gente falar de uma coisa que foi do tempo da minha avó para o meu bisneto. Ele não vai entender, não vai encaixar no momento que ele vive. Então, mudemos o nosso linguajar. Porque a nossa palavra reflete o nosso espírito. Então, ainda tem tempo de mudarmos o pequeno mundo que a gente vive. Não esse imenso mundo, mas esse mundo que eu estou inserido enquanto espírito imortal, que meus filhos são espíritos também, a minha mãe, por aí vai. Gratidão mais uma vez, foi muito bom falar com vocês, ouvir vocês, essa troca me ressignifica. Eu aprendo muito mais. Seu Adalberto. Deu tema ontem. Imagine se tivesse uns 15 dias antes, ia ter muita coisa mais. Ele me deu ontem, viu, gente? Ele me deu ontem. Ele faz pegadinha, viu? Pois é isso. Então... Mais alguém? Alguém mais aí para a gente fechar os comentários de hoje da doutrina, da doutrinária? Caso não tenha, já peço para a própria Elvira fazer a prece final. Da doutrinária. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Elvira. Elvira, palavras a gente sabe que elas são bem-vindas. E quando faltam as palavras? Tem situações que você não consegue falar. Por quê? Por que falta a palavra em certas situações? Eu disse, eu compreendo assim, às vezes falta algumas palavras em certa situação, porque as palavras não têm que sair, né? Eu acho que você está me ouvindo, Disse? Eu tô ouvindo, mas você está me ouvindo? Então, porque tem situações que falta, a gente quer falar, não consegue, né? Eu já passei por várias situações assim. E parece que a palavra não sai. Por que será, né? Talvez, é que nem Fidelis falou, talvez que não era para ser ditas, né, Fidelis? Deve ser isso mesmo. Eu estou vindo aqui para diante do meu modem porque eu acho que falhou agora no finalzinho. Repete para mim, Disse. Não, eu falei assim, hoje falamos das palavras, né? Que as palavras ditas, faladas, mas tem certas situações que a gente não consegue falar palavras. Já não acontece comigo já aconteceu várias vezes de situações assim que eu não consegui. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo. Quando eu vou assim a algum enterro de alguma pessoa, que a pessoa está ali, tem pessoa que chega, ela fala, não sei o quê, eu não consigo falar. Eu consigo pegar na mão da pessoa e ficar assim, sabe? Eu não consigo ter aquela palavra, meu sentimento vai passar. Eu falo depois, mas no momento eu não consigo falar. Porque essas situações, Disse, não precisam palavras. São situações que o seu olhar fala mais do que palavras. Mas, quando a pessoa passa por aquela turbulência, né, do velório, do sepultamento, as pessoas dizem assim, ai, graças a Deus, Disse, estava aqui. Só ela me olhar me dá força. A sua palavra, o que é que externaliza ali? Não é o momento. É tudo que você fez antes, falou antes. Aquele seu silêncio, vamos dizer assim, já foi falado lá atrás. A sua essência já está lá atrás. Não é? A gente diz, é o que eu estava falando no início, sempre no centro tem assim, o seu silêncio é uma prece. Claro, é aquele momento ali, né? Para a gente se conectar. Mas nessas situações, numa situação de briga, muitas vezes você se silencia, mas as pessoas sabem da sua essência. Né? Então a sua fala já foi falada, vamos dizer assim, antes. Naquele momento ali, exige outro comportamento. Né? Aí são outros que entram, a gente já tem que falar do luto e por aí vai. Tem uma música, né, que eu acho, eu esqueço de quem canta, eu sempre canto ela nas doutrinárias, chama Cativar, né?
E aí diz assim, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Então, nesse momento de luto, você cativa e carrega um pouquinho da dor que aquele ser humano tem que levar. Então você já falou tudo, amiga. Dando seu ombro, levando um pouco da dor que aquele outro tá lá. Não precisa se falar. Fui clara? É isso mesmo, Elvira. Tem situações que assim o sentimento fala mais alto, né? Aquele aperto na mão, sabe, aquele abraço, já quer dizer o que as palavras não precisam ser ditas. O sentimento já disse por si. Isso aí. Durante a vida, a gente que estuda, né, a palavra, a gente aprende que palavra é poder, a fala é poder. Então, um exemplo, se eu não sei leis e eu preciso de tais leis, e eu vou conversar com um advogado, quando ele começa a falar, eu vou me sentir um pequeno ponto no oceano, porque ele entende das leis que naquele momento me favorecem. Se eu vou para o médico, e o médico vai me explicar da queda que eu tive, ele tem o poder da palavra, porque ele é letrado nisso, ele tem conhecimento. Então a gente precisa colocar em nossas palavras, nós simples mortais, o poder. O poder de quê, Elvira? Do amor. De quê, Elvira? De Jesus. O maior ser humano, porque foi humano, que passou pela terra e com suas palavras explanou puro amor. Quando disse, Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Quando disse, vai e não peques mais. Quando disse, farei de vocês pescadores de almas, de homens. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a ter o poder das palavras desse grande mestre dentro da gente. E aquela música que eu disse a vocês, né, que eu gosto muito, cativar, né? Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Então que a gente cative as pessoas com esse poder da palavra vinda deste mestre de Deus, deste filho de Deus, que andou pela terra e só cativou através da sua palavra e dos seus exemplos. Que assim seja. Pronto, pode fazer a prece. Então vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos. Eu vim aqui para a sala, porque a minha conexão hoje desde cedo que me testa. Vamos fechar os nossos olhos por alguns segundos. Eu vou abrir o olho para ver se tem alguém com o olho aberto, hein? Vamos fechar. Vamos pôr a mão direita em cima do nosso coração e sentir as batidas dele. E numa conexão única, porque ele, nosso Pai, sabe de tudo que vai dentro do nosso íntimo. Não dá para a gente enganar ele. Não dá para a gente barganhar com o nosso Pai. Então, com a mão no coração, essas batidas, que a gente respire fundo. E juntos, digamos a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, pelo ser que eu sou. Falível. Precisando melhorar a cada dia. Precisando melhorar as palavras. Precisando amar mais a mim e ao outro. Mas obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui encarnada agora, aprendendo o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá todos os dias, de refazer o caminho nesse amor, nesse cativar pelas palavras.
Que o Mestre Jesus seja sempre meu farol no falar. No falar dentro da minha família, no meu trabalho. Que o meu coração que pulsa agora seja sempre aquilo que vai antes das minhas palavras, o meu sentimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de refazer também as minhas palavras quando eu vou ferir o outro. Quando eu vou diminuir o outro. Que eu possa ter sempre palavras que enaltecem o meu irmão. Um espírito errante tanto quanto eu. Que a nossa palavra alcance as pessoas que necessitam. Necessitam cultivar a fé nesse Pai, nesse Mestre de amor. Que a gente consiga contaminar com as nossas boas palavras as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos. E acima de tudo, Senhor, que essas palavras venham realmente do meu íntimo e o meu íntimo pulse sempre, hoje, as palavras divinas que habitam em mim. Gratidão hoje e sempre. Que assim seja.